Olá, hoje nós vamos fazer um fettuccine alfredo. É uma massa simples, mas que requer muita técnica. O que eu vou fazer vai ser a massa e a preparação desta massa ao molho alfredo. A primeira coisa que a gente vai ser fazer uma massa fresca. Você pode fazer ele com massa seca, mas a receita original requer uma massa fresca. O que a gente vai precisar? Ovos, aqui eu tenho um ovo inteiro e 3 gemas. Aqui eu tenho farinha de trigo e eu tenho semolina. A proporção de ovo para farinha de trigo e semolina é 1/3 de ovo, 1/3 de semolina e 1/3 de farinha de trigo. E eu tenho um pouquinho de água aqui, caso a minha temperatura esteja muito seca, eu posso hidratar um pouco mais essa massa. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar as duas farinhas. Eu coloco a semolina e coloco a farinha de trigo. O ideal é peneirar essa farinha. Por quê? Porque assim eu incorporo o ar à minha massa. Então eu vou peneirando a minha farinha aqui. Sempre sobra um pouquinho de farinha. Agora, eu pego as gemas e o ovo inteiro e bato. Isso é para incorporar um pouco de ar nessa clara. Muitas pessoas fazem a técnica do vulcão, que é colocar aqui na bancada a farinha, abrir um buraco e colocar a gema dentro. Eu gosto de fazer aqui dentro do bol. Para quê? Porque assim eu faço menos sujeira. E eu só vou para a bancada quando o ovo estiver completamente incorporado à massa. Coloquei aqui o ovo misturado com a farinha. Misturo. Quando estiver quase totalmente incorporado, eu jogo na bancada. Eu faço uma bagunça ferrada, e não se preocupe. A massa fresca ela é muito mais saborosa do que a massa seca. Mas nada te impede de fazer essa receita com massa seca. Você só tem que ficar atento aos tempos, que na hora do cozimento eu vou mostrar para vocês. Peguei aqui, agora vamos meter a mão na massa, que é justamente incorporar as gemas e os ovos nessa massa. E quando já estiver bem incorporadinho, a gente leva para a bancada e começa a incorporar na bancada. Você vai achar que está seca, vai perceber que ela vai incorporando aos poucos, mas não se preocupe. Se estiver muito seca, o que a gente faz? Mistura um pouquinho só de água, molha a mão e mistura na farinha. Você precisa soltar por 5 minutos. Faça exatamente esse movimento. Puxa para você e empurre com a mão. Puxa e empurre. Daqui a pouco você vai ver que ela está incorporada. Bom, agora que a massa descansou por 15 minutos, ela fica mais homogênea. Então vocês vão ver que a massa está bem homogênea. Então eu vou fazer. Vou pegar essa massa, vou dividir ela em 2 partes. Tá? Ela está bastante ar dentro dela, se você notar. Então eu vou dividir essa massa em 2 partes e vou começar a trabalhar com a minha máquina de massa. Pego um pouquinho de farinha, jogo a máquina, jogo um pouquinho na massa e vou começar a trabalhar cada uma das partes da massa. Venho, boto a máquina numa única, mais aberta, ou seja, vou pegar a massa, vou passar na máquina, passei uma vez, dobrei e uma vez a massa ficar totalmente homogênea. Aumentando 1 milímetro cada vez até a textura do fettuccine. E estou com a minha massa pronta. Posso dividir ela em 2, porque são muito grandes. E faço a mesma coisa com toda a massa. Agora vamos fazer o nosso molho alfredo. Nós temos aqui água fervendo, a nossa massa, que já foi totalmente cortada. Temos sal, manteiga, queijo parmesão ralado bem fino. E para decorar um pouquinho de salsinha picada. Eu vou preparar o molho alfredo nesta panela. O que acontece? Eu vou preparar o molho alfredo nesta vasilha. Vou aquecê-la um pouco, vou colocar um pouco de água quente e vou aquecer também o meu prato. Vou colocar um pouco de água quente aqui também. A água está fervendo, eu vou colocar, para cada litro de água, eu vou colocar 1 colher de sal. Mexo um pouco. Ela tem que ficar salgada, que nem a água do mar. Como eu já levei muito caldo, essa aqui está boa. Coloco a minha massa. Essa massa é a massa fresca, ela demora 2 minutos. Na massa seca, depende do tempo do fabricante, de 8 a 9 minutos, aproximadamente. Dependendo da massa, do tipo, do fabricante. Tem 3 maneiras de você ver. A primeira é você ver na embalagem o tempo. A segunda é você morder com o dente um pedaço da massa. Você tira um pedaço da massa e morde com o dente. Para saber se a massa está bem. A terceira maneira é você jogar na parede. Se ela descer muito rápido, é sinal que ela está crua. Se ela ficar grudada na parede, é sinal que ela está passou do ponto. E se ela rolar devagar, é sinal de que ela está no ponto correto. Eu não vou fazer isso porque senão minha esposa me mata. A massa fica pronta em 2 minutos. Então eu vou pegar minha manteiga, bastante manteiga, e vou colocar na minha travessa. Quando a massa estiver pronta, eu vou colocar nessa travessa a massa para que ela derreta a manteiga e incorpore a manteiga. E junto eu vou colocar também o queijo. Tá? Não esquece, é muito rápido a massa. Ela já está praticamente pronta. Mais 2 segundinhos e ela está pronta. Transfira a massa para a vasilha. Vem com um pouco de água, mas não tem problema. Isso vai formar um molho maravilhoso, porque essa água tem amido. E o amido dá consistência à minha massa. Coloquei a massa toda aqui. Eu vou fazer o que os italianos chamam de mantecatura. Ou seja, vou misturar essa massa com manteiga. E vou aproveitar e ir colocando o parmesão aos poucos.
Você pode fazer com a massa seca, não tem problema nenhum. Só que os italianos preferem fazer ela com a massa fresca. Um pouco mais da água de cozimento. Está pronto o meu fettuccine Alfredo. Agora eu vou empratar. Tiro a água que está no prato, o prato está aquecido. Enrolo a massa numa pinça e coloco a massa perfeitamente no prato. Adiciono um pouco mais de parmesão, adiciono um pouco mais do molho e, para decorar, um pouquinho de salsinha. Este é o fettuccine Alfredo, um prato com apenas 2 ingredientes, com uma técnica incrível. Mas, como dizem os chefes, é no mais simples que você identifica quem é o melhor.